Eu quero ler um texto com os irmãos, que está lá no livro de Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo de número 14. Enquanto os irmãos procuram aí, a gente vai só já adiantando algumas coisas, né? Quantos de nós já demos uma desculpa para não ir numa festa que a gente não queria ir? Ou num passeio que a gente não queria fazer? Ou em determinado lugar que a gente não queria ir? Então alguém me fez um convite: Silvio, vamos malhar de manhã. Aí eu acho melhor não. Você põe uma desculpa: pô, machuquei o pé esses dias, eu dei um trupicão ali, não deu certo. E aí a gente sempre inventa uma coisinha para você não fazer alguma coisa que você não quer fazer. Então você sempre dá uma desculpinha. Eu me lembro quando eu era criança, irmãos, eu falei para minha mãe assim, eu não queria ir para a escola, né? Aí a gente briga, né? Deus castiga às vezes, né? Aí eu falei para minha mãe assim: mãe, eu não quero ir para a escola não. Aí minha mãe falou assim: mas qual o motivo? Eu falei: o que você vai falar para a professora? Eu falei: eu vou falar para ela que eu machuquei esses dentes aqui, ó. Desse jeito eu falei para minha mãe. Minha mãe falou: tá bom, fica, vai. Eu fiquei em casa. Irmãos, eu caí, bati os dentes da frente. À noite meu pai teve que arrancar os 2 dentes. E aí a gente sempre dá uma desculpinha, né, para aquilo que você não quer fazer. E às vezes, qual foi a desculpa que você já deu? Pensa aí. Alguém te ofereceu, chamou para uma coisa que você não queria fazer, aí você dá uma desculpa, fala: olha, veja bem, eu acho melhor não é esse o momento. E sempre dá uma desculpinha para poder não ir. Seja porque está cansado, ou porque não quer ir mesmo, o ambiente não é legal, você fala: não quero ir lá não, é ruim. Irmãos, faz parte, e a gente, vira e mexe, a gente inventa uma desculpinha, né? E aí eu quero ler com os irmãos lá no livro de Mateus, capítulo de número 22, que diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então diz os servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcia. Então lhe disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu-se. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, essa história, esse texto da Bíblia, ele nos fala a respeito de um homem, de um rei que resolveu fazer o casamento do seu filho e convidou pessoas para esse casamento. Possivelmente, quando você faz uma festa de convidado, você elenca pessoas as mais importantes, né? Para você que conhece a sua história, que viveu com você, você elenca várias pessoas e coloca lá e faz aquela lista de casamento. A Bíblia nos fala que este homem, ele fez de fato essa lista das pessoas que eram importantes. E não só importantes para ele, mas importantes para a situação em si, porque ele era um rei. Possivelmente ele convidou pessoas das nações vizinhas para que pudessem vir e participar desse banquete. A Bíblia nos fala que não vieram nenhum deles apareceram e disseram que não iriam comparecer. Meus irmãos, não sei se vocês viram recentemente na TV, estavam mostrando bastante a Praça Princesa Isabel, porque a Cracolândia tinha se mudado da Rua Helvétia para ali, para a Princesa Isabel.
Eu me lembro que a gente fez um trabalho de ir na rua entregar cobertores e nós passamos na Cracolândia, nós não entramos, né? Não, na verdade não deixaram nós entrar dentro da Cracolândia, nós ficamos só na porta ali da Rua Helvétia, nós não pudemos entrar e depois a gente saiu para continuar distribuindo os cobertores, né? E eu estou indo trabalhar de ônibus e eu desço no parque, na praça, né? Na Praça Princesa Isabel. Hoje não mais, mas quando o ônibus estava chegando ali naquela praça, era uma situação deplorável. O cheiro insuportável, aquelas pessoas parecendo vários zumbis andando ali naquela região. E aí eu comecei a pensar e falar, como é que pode uma pessoa não se sensibilizar com uma situação dessa? Enquanto eles estavam jogados lá na Rua Helvétia, ninguém via, você nem entrava na Rua Helvétia, você não conseguia entrar, eles não deixavam você entrar. Na Praça Princesa Isabel foi exposto, foi uma ferida que ficou exposta. E quando eu passava ali, eu olhava aquelas pessoas e eu pensava, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia deles. Você vê pessoas que parecem zumbis, irmãos, andando naquele lugar. Todo mundo perdido, sem esperança alguma. A única esperança que eles tinham, possivelmente, era no dia de manhã cedo comer um pão. E aí tinha um monte de ação social, pessoas levando comida e tudo mais. Todos perdidos e mortos. E aí quando eu peguei esse texto que eu falei, eu vou falar sobre a comunidade do caminho, não tem como não me reportar a essas pessoas que estavam naquele lugar. Sofrendo, padecendo, tiraram de lá, jogaram, esconderam de novo, tiraram de onde estava, agora esconderam de novo aquelas pessoas. Para você ir ver, você tem que ir lá de novo na Rua Helvétia, para ver se você acha onde eles estão. A população da região, aqueles moradores todos fazendo protesto, porque é um absurdo espalhar esses moradores de rua, esses drogados nas portas das casas, e foi exatamente o que fez, espalhou todo mundo, e aí a sociedade ficou incomodada com eles, porque aqueles homens não merecem viver assim, vamos se dizer. Eu ouvi uma expressão esses dias de uma pessoa que trabalha comigo, ele falou para mim assim, olha Silvio, eu não sou um cara ruim, mas já que essas pessoas não querem tratamento, coloca eles dentro de um prédio só e deixa eles lá até morrer todos eles. E aí a gente começa a ouvir e falar, aonde está a empatia nossa por essas pessoas que precisam de uma restauração? Aonde está o nosso sentimento de gratidão a Deus e empatia a essas pessoas que precisam ser encontradas? E fazendo uma analogia, irmãos, para conosco, nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos perdidos no pecado, bem como essas pessoas que estão perdidas lá na Cracolândia, nós estávamos perdidos. O pecado, ele nos deixa sujo, o pecado nos afasta de Deus, nós estávamos perdidos. E a palavra de Deus nos fala que Deus disse para os seus servos, vai ao caminho, encontre essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que estão sem esperança, essas pessoas que não têm nenhum consolo na vida, essas pessoas que estão desesperadas, essas pessoas que não têm mais esperança, essas pessoas que estão desoladas, vai ao encontro deles e chame eles para essa festa. Quantos foram encontrados nesse caminho? Quantos foram encontrados nesse caminho? Ô irmão, às vezes a gente fala assim, não, mas eu era tão bonzinho, irmãos. Eu também com 9 anos de idade era tão bonzinho. Precisava de ver que pecadorzinho bonzinho que eu era, irmãos. E quantos de nós, às vezes, não chegamos a essa conclusão? Eu era muito bonzinho. E eu me lembro que, às vezes, irmãos, eu confesso para vocês que uma vez eu vi o irmão Silvio dar o testemunho. O irmão Silvio é o Silvão, tá? Era um negão grandão, assim, 3x4 e tal. Ele dando o testemunho dele, falando o que ele sofreu, que as crianças fugiam dele. E que Deus foi lá, restaurou, tirou ele das drogas, estava perdido e Deus foi lá, restaurou. E eu falava, isso é testemunho. Aí eu falava, e eu, 9 anos de idade, levantei a mão para o Senhor veio e restaurou a minha vida, e desde então estou na igreja. Eu falei, testemunhozinho é esse? Até que um belo dia o Senhor foi ao meu encontro e me disse assim, Silvio, veja bem, eu não deixei você sofrer nada disso. Eu fui ao seu encontro antes que você padecesse tudo isso. E aí eu comecei a enxergar a misericórdia de Deus, irmãos. E a gente fala assim, puxa, mas eu era tão bonzinho. Não era não, irmão. A gente era um miserável pecador. E o Senhor foi ao nosso encontro, nos resgatou. E a gente, vamos caminhar aqui na palavra.
Ele foi ao nosso encontro e Ele nos resgatou, Ele nos buscou. Nós estávamos perdidos e sem esperança. Nós estávamos como aquelas pessoas na Cracolândia, sem esperança, sem saber o caminho, o que fazer. E o Senhor foi ao nosso encontro e nos resgatou. Ah, mas Silvio não tinha vício de drogas. Não, mas ele tinha o vício da mentira, era o vício do adultério, era o vício de fazer as coisas erradas. E a gente estava lá errado, irmãos. E muitas vezes achamos que a gente era bonzinho, mas era tão bonzinho. Não, irmãos, nós não éramos bonzinhos. O Senhor foi ao nosso encontro porque nós éramos pecadores, nós somos pecadores e vivíamos na prática do pecado, mas o Senhor, com o seu amor, foi ao nosso encontro e nos ajudou e nos encontrou. Eu gosto de falar isso, irmãos. Eu lembro que os irmãos estavam fazendo evangelismo lá perto da casa da minha mãe. E eu lembro como se fosse hoje, irmão. Acho que eu devia ter uns 7 anos. Eu cheguei para aqueles irmãos que estavam fazendo evangelismo e falei: olha, não vai na José Menino 31, porque meu pai não gosta de crente. Nunca tinha me falado que meu pai nunca falou que não gostava de crente, mas eu não sei porque eu falei aquilo. Eu falei: não vai na José Menino 31, que meu pai não gosta de crente. Deus marcou naquela hora, José Menino 31, estou indo lá. É hoje que eu vou lá levar salvação na sua casa. Saiu uma mulher do Paraná, foi até a casa da minha mãe e levou a minha mãe na igreja. O Senhor nos encontrou e o Senhor foi ao nosso encontro. Olha como é que Deus é grande, irmãos. Olha o que Deus faz. Deus vai ao nosso encontro para nos buscar e dar vida a cada um de nós. Com tanta gente perto, irmão, de casa, Deus mandou uma mulher do Paraná, que não tinha nada a ver, irmãos. Foi lá, era a mãe de um amigo dos meus pais, foi lá e falou: Cristina, você já procurou? Vai numa igreja, Cristina. Aí ela levou a gente numa igreja e Deus nos encontrou e Deus deu vida para nós que estávamos perdidos. Às vezes a gente fala assim: não, eu aceitei Jesus. Ah, irmão, brincadeira. Não, irmão, Deus foi ao nosso encontro, nós estávamos perdidos. A Bíblia fala que caiu aquela cegueira que nós tínhamos, nós começamos a enxergar quando Deus foi ao nosso encontro no caminho. A Bíblia fala que esses homens saíram para fazer o convite. Esses homens saíram para convidar as pessoas que estavam nas ruas. Quando a gente sai daqui, a gente vê escrito lá: ao passar por aqui, por essas portas, vocês estarão entrando num campo missionário. Ô irmãos, e quantas vezes nós não somos esses servos desse rei que vamos anunciar: vem para uma festa, vem para um banquete. E o texto da palavra de Deus nos fala que ele foi procurar homens maus e homens bons. A Bíblia não fala que ele foi procurar homens bons, ela é clara: procurou homens maus e homens bons. E esses homens e essas mulheres não tinham condições alguma de estar na festa. Em nenhum momento eles seriam convidados para aquela festa. Aquela festa não foi feita para eles, não eram eles os convidados daquela festa. Eles não tinham nem roupa para ir para a festa. A Bíblia nos fala que os servos foram atrás daqueles homens e falaram para eles: venham para a festa. Possivelmente alguns devem ter olhado para si e falado assim: mas na festa do rei, que roupa que eu devo usar? Qual roupa que eu vou colocar para ir nessa festa? Eu não tenho roupa para ir nessa festa. E os servos do rei falou: vai do jeito que você está. E a Bíblia fala que quando chegaram na festa, eles receberam uma veste que tornavam eles dignos de participar daquela festa. Vamos chegar lá, irmãos, vamos seguindo aí. A Bíblia nos fala que quando Jesus trouxe essa parábola, ele estava conversando com os judeus da época, aquelas pessoas que foram chamadas, as pessoas que foram convidadas, e ele já tinha feito outras 2 parábolas. Essa era a terceira parábola que ele estava falando, que foi a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores, e por fim ele falou da parábola das bodas. Basicamente, o ensino principal nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e, portanto, o reino foi oferecido a outros. Essa rejeição pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, do versículo 1 até o versículo de número 6, onde as pessoas convidadas rejeitaram o convite do rei, rejeitaram o convite do seu rei. O rei, ele insistiu por 2 vezes. E aí a Bíblia fala que, em alguns casos, as pessoas que foram enviadas para convidar as pessoas para vir nessa festa foram maltratadas, foram pisoteadas e foram mortas.
E aí quando a gente faz uma analogia, irmãos, a gente vê quantos e quantos missionários que estão no campo missionário sofrendo, padecendo, alguns estão perdendo a sua vida por chamar as pessoas para essa festa do rei, por chamar as pessoas para viver, para presenciar esse banquete, para participar desse banquete. Quando a gente conversa com alguns missionários, irmãos, a igreja brasileira, às vezes eu acho que precisa precisa dar uma apertadinha, né, nessa igreja. Está tudo tão fácil, irmãos, que você vê crente para tudo quanto é lado, né? Você vê tudo quanto tipo de crente. E aí quando você dá uma apertadinha assim, irmão, você vê que começa a dar umas escorregadas, né? Fala, Senhor, tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia desse povo, Senhor. Deus nos chamou para ter uma vida digna, uma vida santa diante de Deus. Ô irmãos, não são as obras que nos levam para o céu, não é por o fato de eu fazer alguma coisa que eu mereço, mas é impossível uma pessoa que se achega a Deus ficar da mesma forma. Tem que haver mudança de comportamento, de vida. A Bíblia fala que aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, porque quando Deus entra nas nossas vidas, há mudança, há transformação, há restauração, há renovação. Não dá para ficarmos da mesma forma, nós somos transformados. Ô irmãos, Jesus nos chama para vir como nós estamos. Pode vir desse jeito mesmo, atrapalhado, bagunçado, mas quando você chegar na presença do rei, você vai ser transformado. O rei troca as suas vestes, tira as suas vestes de sujeira, de imundícia, e te dá uma veste santa, uma veste limpa, uma veste branca. O rei afirma que aqueles homens rejeitaram os seus convites e mataram as pessoas que estavam convidando. E aí ele fala que ele mandou ordem lá, e seu exército foi e destruiu aquele rei, os convidados, e as suas cidades, colocou fogo. No versículo 9, que é exatamente isso, ele fala que vai e convide todas as pessoas que encontrarem no seu caminho. Versículo 10, podemos ver que são pessoas boas, pessoas ruins. Ele não faz distinção, não importa, o importante é trazer as pessoas para a festa. Ô irmãos, às vezes nós queremos separar, né? A gente fala não, mas assim, irmãos, às vezes você escuta. Eu lembro que um tempo atrás eu escutei falar que o maníaco do parque tinha se convertido. Nossa, irmão, mas achei tanto crente reclamando disso. Agora Agora crente, fez tudo que fez, agora é crente. E para Deus não tem pecado, não tem pecadão, não tem pecadinho, é pecado, irmãos. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que uma pessoa que cometeu atrocidades mudou. A gente tem dificuldade disso, porque para nós, ele não merece, até para a gente, irmãos, ele não merece ser salvo. Ele fez muita coisa errada. Ele fez muita coisa errada, ele tem que sofrer, ele tem que padecer, mas ele se converteu. E às vezes a pessoa fala assim, tá vendo? Agora virou santo, virou crente, se virou santo. Virou, irmãos. Deus transforma vidas. Às vezes a gente separa o tipo de pessoa que Deus pode salvar. Não, Deus pode salvar até aqui, dali para lá não, irmãos. Deus pega o miserável, o que a sociedade não dá nada, o que para a sociedade já morreu e que não serve para mais nada, Deus pega e salva. A Bíblia fala de um homem que estava na cruz ao lado de Jesus sendo crucificado, e ele disse, Senhor, permita que eu esteja contigo no paraíso. E Jesus disse para ele, ainda hoje você estará comigo. E às vezes, irmãos, a gente separa. Não, esse não dá porque errou demais. Não, irmãos, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas nós estávamos no caminho, e o rei falou, vai no caminho, chamando eles para o banquete. Aqueles que aceitarem, traga para cá, eles serão bem-vindos na minha casa. Ô irmãos, não importa se são bons ou se são maus, a Bíblia fala que Deus mandou buscar todos. E nesse todos estávamos nós lá no caminho. E ele foi ao nosso encontro. A parábola da boda dos filhos do rei trata inicialmente sobre a questão de rejeição de Israel ao evangelho. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas recusaram. Eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, ignoraram o convite, menosprezaram o filho do rei e ainda espancaram e mataram os seus servos, que o rei havia mandado para generosamente convidá-los ao reino dos céus.
O convite então foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem distinção. A ordem ide, pois as saídas dos caminhos, originalmente traz a ideia de que transcender o limite da cidade, ou ir em campo aberto. Essa é a missão da igreja. Os servos de Deus devem anunciar o evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Não faz diferença, irmãos. Mas ele errou muito, ele errou pouco, não tem problema, irmãos. Anuncie esse evangelho de salvação, anuncie esse evangelho de transformação, anuncie esse evangelho de restauração de vidas. Esses dias eu estava com o Paulinho, e a gente estava lá no serviço conversando, e aí outras pessoas junto também, eles estavam falando, e a gente estava falando a respeito de pessoas que foram transformadas. E aí eu me recordei do Absalão, algumas pessoas aqui talvez lembrem dele, a Rosa, o pastor Moisés. O Absalão, irmãos, ele era o traficante lá de Americanópolis. Ele era um cara bem traficante, não era traficantezinho, não, era dos grandes mesmo. E aí, irmãos, eu falei, às vezes a gente é até meio doido, né, irmão? A gente faz coisa que a gente não devia fazer, faz assim, agora já foi, né? É que a gente acredita na mudança das pessoas. O que acontece? Ele era o traficante da região e Deus encontrou ele, irmãos. Foi atrás dele, pegou ele. Esse homem abriu mão de tudo que ele tinha, irmãos. Levaram tudo, irmãos, tudo. Ele tinha muita coisa, levaram tudo. Ele ficou com Logos velho e a casa que ele morava. O restante levaram tudo que esse homem tinha. E ele deixou e continuou servindo a Deus. Aí, durante um período, ele trabalhou numa empresa chamada Construtora, que instalava telefone, né, nas casas das pessoas. E eu estava desempregado, ele falou, Silvio, vem me ajudar a trabalhar comigo. Eu trabalhei com ele uns 3 meses, irmãos. Aí depois, esses dias eu estava pensando, eu era doido, né? Nem sabia se o homem estava pedindo alguma coisa, e eu estava lá, trabalhando com esse cara. E aí, irmãos, ele passou dificuldades, irmãos. Ele tinha dificuldade, às vezes chegou a ter dificuldade de ter comida em casa, irmãos. E aí você fala assim, puxa vida, o cara era traficante, tinha dinheiro demais, irmãos. E ele abriu mão de tudo, irmãos, e estava feliz da vida. Esse cara, ele sofreu um acidente, acabou falecendo, né? Ele sofreu um acidente na Via Dutra. Ele estava trabalhando como entregador, irmãos. Feliz da vida, porque o Senhor restaurou a vida dele. Ô, irmãos, como é bom a gente ver essas coisas, né? Às vezes a gente fala assim, não, Deus faz, irmão, mas tem gente que Deus pega que parece que, não é que ele pega, parece que ele arranca com tudo, assim, dos lugares, e de fato, assim, transformação de vida transformada. Quando Deus vai ao nosso encontro, irmãos, na rua, onde nós estávamos perdidos, quando Ele vai no nosso encontro, Ele nos resgata, Ele nos tira do pecado, o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, e Ele traz restauração na nossa casa, na nossa família. Deus muda tudo, irmãos. Deus não mudou na minha, irmão, então você ainda está no caminho e não percebeu, você só está vindo no culto. Deus, quando vai ao nosso encontro no caminho, irmãos, Ele nos resgata e promove mudança, promove transformação. O fato de receber o convite até comparecer às bodas não significa que tal pessoa está inclusa no reino de Deus. Os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas possuem vestes adequadas. Lá no versículo de número 13, irmãos, a Bíblia nos fala que esse rei, quando chegou lá, tinha uma pessoa que não estava vestida com as vestes de núpcias. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Um penetra, agora me fala como é que tem um penetra numa festa que todos foram convidados, foi buscar as pessoas na rua, trazer as pessoas na rua, e aí ele estava lá, ainda tinha um penetra, irmãos, e a Bíblia nos fala que o rei falou, olha, você não faz parte, amarre ele, joga ele para fora, deixa ele lá, deixa ele sofrer lá, e tinha um pré-requisito, você tinha que estar vestindo as vestes de núpcias. Quando as pessoas chegavam lá, eles trocavam as suas vestes. No versículo 10, possui um significado mais amplo. Um grupo de pessoas, a partir do versículo 11, torna extremamente pessoal. Não é mais um grupo de convidados que está sendo tratado, nem mesmo alguma divisão dentre eles, pessoas boas e maus, e pessoas más, né? A partir do versículo 11, a individualidade de cada convidado é destacada. Note que foram a festas homens bons e ruins, porém, acerca do convidado que não estava vestido adequadamente, nada se encaixava. E quando a gente olha para esse convidado, ele era um convidado que não estava vestindo as suas vestes de núpcias. Quando chegaram aí, todos os convidados receberam uma vestimenta diferente. Não era aquela que estava sendo vestida. Irmãos, a gente quando vem ao Senhor, nós viemos, na maioria das vezes, irmãos, viemos muito machucados.
Na maioria das vezes nós vemos muito maltratado pela vida. A Bíblia fala que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para com as nossas vidas para nos dar vida e vida em abundância. Muitos de nós, quando aqui chegamos, quando nós nos chegamos ao Senhor, nós chegamos destruídos, machucados, magoados, já todo baleado, e alguns até já com algum tipo de deformação, mas quando vem ao Senhor, o Senhor restaura essas vidas, o Senhor nos restaura, o Senhor transforma as nossas vidas. Quando eu trouxe o exemplo do pessoal lá da Cracolândia, irmãos, espiritualmente falando, nós chegamos praticamente naquela situação, precisando ser limpos, precisando ser restaurados, precisando ter uma veste nova, precisando ter algo novo, muitas vezes sem esperança. Alguns casos de pessoas que queriam se tirar a sua própria vida, alguns casos de pessoas que já não conseguiam achar mais uma saída, mas o Senhor foi ao nosso encontro e nos deu esperança e nos trouxe vida. Tem um louvor, que eu amo esse louvor, na época que eu era líder de jovens, os jovens já até sabiam, né? Toda a consagração eu cantava esse louvor, que é aquele que fala que Cristo é a nossa morte, que Ele morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. A Karina está olhando e está até rindo, irmãos, porque ela sabe que a gente cantava esse louvor sempre, todas as consagrações eu cantava essa música. E é verdade, irmãos, Cristo morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Nossa vida era uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, de tristeza, sem esperança, e o Senhor veio para nós e nos trouxe esperança, trouxe ânimo aos nossos corações e transformou as nossas vidas. A Bíblia nos fala, irmão, no versículo 14, de que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Parece que aquele homem também havia sido convidado. O ponto anterior reforça a condição de que a entrada do reino de Deus nas bodas do Filho não depende de méritos próprios. Bons e maus são iguais. Hoje pela manhã nós conversávamos na escola dominical, irmãos, e eu estava falando a respeito daquilo que é de graça, né, irmãos? A gente tem dificuldade de aceitar o de graça. Desde pequeno nós somos ensinados que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Então a mãe ensina o filho, para ganhar o videogame você precisa passar de ano, para fazer isso você precisa isso, e a gente aprende isso. Então às vezes, irmão, na semana da ceia a gente jejua, não porque a gente quer oferecer um sacrifício a Deus, nós jejuamos para nos sentir merecedores de participar da ceia. Então na verdade não é uma gratidão, é como se eu estivesse pagando um pedágio para poder participar da ceia. A gente recebe um convite de um irmão, fala, irmão, vem em casa aqui almoçar comigo e tal. Você fala, eu tenho que levar uma sobremesa. Não, eu vou levar uma flor, eu vou levar um presente, A gente tem dificuldade de aceitar o de graça. Eu estou te chamando na minha casa para poder comer, eu já estou com tudo na minha casa pronto, eu quero te receber. Puxa, mas eu vou chegar lá de mãos vazias? Quantos de nós já não falamos isso, né? Vou chegar de mãos vazias? E às vezes a gente acha que na igreja é da mesma forma. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa. Irmãos, a obra que nós fazemos por gratidão a Deus, por aquilo que Ele tem feito por nós. O Espírito de Deus, Ele nos impulsiona a fazer a obra, mas não quer dizer que fazer a obra me torna merecedor de alguma coisa. Não quer dizer que eu fazer a vontade de Deus me faz merecedor de alguma coisa. Muito pelo contrário, irmão, nós dependemos de Deus em tudo. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa ser merecedor da graça de Deus na minha vida. Ela é de graça, eu não consigo pagar. E a gente tem dificuldade de entender isso. E aí, muitas vezes, nós achamos que é por mérito. A escola dominical, a gente está falando a respeito de dons, né? Então, às vezes, acha que eu consegui um dom porque eu sou bom. Não, irmãos. Você conseguiu um dom porque através desse dom vai ser edificada a igreja. Não tem nada a ver com você. Não é você que é merecedor, não é você que é bom. Não, irmãos. É graça de Deus sobre as nossas vidas. E quantas vezes nós achamos que a gente pode fazer alguma coisa para ser merecedor. Não, irmãos, não adianta. Eu brinco com a minha mãe, né? Minha mãe ela tinha que fazer um exame. Minha mãe fumou a vida inteira, né, irmãos? E aí, recentemente, eu tenho brincado bastante com ela. A vida inteira ela fumou. E aí, ela tinha que fazer o exame de colonoscopia. Minha tia faleceu há uns 5, 6 anos atrás. Ela faleceu de câncer. Ela teve um problema o câncer que ela teve, se eu não me engano, foi no intestino. E aí minha mãe tinha que fazer a colonoscopia, não precisa falar, né? A véia ficou desesperada, e a gente não estava conseguindo fazer, até que conseguiu um lugar que dava para fazer. Chegou lá, o médico achou melhor não fazer colonoscopia e fazer uma ressonância.
Quando muda o exame, você já está com medo, irmãos. Aí muda o exame, aí ferrou. A fazer uma ressonância. A velha ficou a madrugada lá. Depois dessa ressonância, ela parou de fumar. Aí eu olhei para ela e falei, tu fez promessa. Ela, quem fiz promessa o quê, menino? Ah, fez promessa. A minha mãe tem 62 anos, irmãos. Fumou a vida inteira. Minha mãe fumava acho que desde os 14, 15 anos. Numa ressonância, a ressonância tirou o cigarro da mulher, não deu nada, irmãos, graças a Deus, ela não tinha nada, ela fez exame, não deu nada e tudo, mas assim, ela parou de fumar, irmãos, de fato parou, não tem nem aquela quedinha, não, acabou, não tem mais nada. E aí eu falei para ela assim, fez promessa, né? Porque aí o que acontece na nossa cabeça? Ai, Senhor, se isso acontecer, eu nunca mais faço isso. Ah, quantos já não fizeram isso, né? E aí, possivelmente, eu até sei a fala dela qual foi. Ela não fala que foi isso não, mas eu até sei qual foi. Ó, Senhor, se der nada, paro de fumar, viu? E os antigos, irmão, tem uma coisa que é assim, se fez promessa, cumpre. Não quebra que dá ruim. Então, posso ter certeza, irmãos, ela não vai faltar. Porque assim, irmãos, a gente acha que é a gente fazer alguma coisa, que a gente é merecedor de alguma coisa. Ô, irmãos, não é assim que funciona, mas na nossa cabeça trabalha dessa forma, eu preciso fazer alguma coisa para merecer. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em aceitar a graça de Deus nas nossas vidas, que ela é de graça. Como a gente tem dificuldade? A gente é um ser que quer fazer o que não se dá para fazer. Como é que eu posso pagar alguma coisa de graça? Quanto custa? É de graça. Mas eu pago quanto? É de graça. Mas eu tenho dinheiro, não importa, é de graça, você não vai precisar desembolsar nada. Ah, mas eu posso fazer alguma coisa? Não, é de graça, não precisa fazer nada. E por que a gente faz alguma coisa? Porque a gente é tão agradecido por esse de graça que nós recebemos, que nós fazemos, nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, nós falamos do amor desse Deus maravilhoso, o quão bom é servir a esse Deus, o quão bom é no momento de diversidade, de angústia, de tristeza, de não saber o que fazer, você poder deitar sua cabeça no travesseiro e chorar suas mágoas e falar com Deus, e Ele ouvir sua oração e te responder, te dar paz no coração, transformar a sua vida, te restaurar. Como é bom, irmãos, nós temos alguém para falar. Quantas vezes, irmãos, no meio dessa caminhada cristã, você já não precisou desabafar com Deus? Eu já falei aqui algumas vezes, eu por vezes chorava com Deus, às vezes brigando com Deus, briguei mesmo com Deus, quebrei o pau, falei, reclamei, briguei com Ele, e aí terminei de brigar com Ele, eu acho que Ele olhou para mim e falou, parou? Agora eu parei. Aí Ele falou comigo assim, me deu uma paz, uma alegria tão gostosa no coração assim depois, né? Mas foi de Deus, foi coisa de Deus. Mas assim, irmãos, como é bom nós termos um apoio, como é bom nós termos um Deus que a gente pode falar e que Ele fala conosco, nos traz paz no coração. Se você entrou aqui, você está angustiado, irmão, fale com Deus, rasgue seu coração com Deus e fale para Ele o que você está sentindo. Deus, Ele é o Deus de paz. Não depende dos nossos méritos, bons e maus são iguais perante o convite do Evangelho. Isso significa que nenhuma conduta ou obra humana, por mais que seja boa, credencia alguém para entrar no reino de Deus. Esse privilégio é alcançado pelas vestes apropriadas e fornecidas pelo anfitrião, as quais nós nunca poderíamos adquiri-las pelas nossas próprias forças. Somente quem está vestido com a justiça de Cristo pode estar apresentável diante do Senhor. Eu estava lendo agora aqui, eu me lembrei, eu tinha um patrão, um chefe, ele era advogado, né? E assim, a pessoa é temente, assim, né? Não é que é temente a Deus, mas reconhece Deus e tudo. E aí ele ajudava um monte de instituição de caridade, irmãos. Ele era um homem bem generoso mesmo, ajudava um monte de instituição de caridade. Inclusive ele ajudou a instituição de caridade Silva Aparecido de Souza. Ajudava bastante também. E aí, irmãos, ele, num certo dia, ele dando risada e brincando, ele falou para mim assim, não, eu não tenho tempo de ir na igreja. E como eu não tenho tempo de ir na igreja, o que eu faço? Eu pago formação de alguns padres. E é verdade, irmãos, ele pagava mesmo. Ele pagava a bolsa de estudo para padre. Eu falei, já que eu não posso estar lá, eu vou pagar alguém para que alguém, eu vou dar condições para que alguém esteja lá fazendo alguma coisa. E aí, esses dias eu pensando nisso, eu falei, e quantos de nós às vezes não fazemos isso também, né? A gente também não... Ah, mas eu não posso estar lá, mas vai estar, o irmão vai estar lá, o fulano vai estar lá, não sei o quê, eu vou só ajudando. Irmãos, a obra é nossa, o Senhor nos chamou para essa obra. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus nos convida nessa manhã,
Deus te convida nesta manhã. Ele quer te chamar para ser seu servo e falar, vai nos caminhos e valados, onde estão todos perdidos, e chame eles, independente de serem bons ou maus, e fale para ele desse evangelho de salvação, esse evangelho de transformação, esse evangelho que cura, que transforma as vidas. Irmãos, não é esse evangelho que dá casa, comida e roupa, isso é proposta de casamento. O evangelho traz transformação de vida, ele traz mudança de comportamento, ele traz esperança onde não tem esperança. Poxa, mas eu vou passar a vida inteira padecendo necessidade, com dificuldade de dinheiro. Vai, irmãos, o evangelho não promete isso, ele promete salvação. O restante é consequência de Deus na sua vida. Às vezes a gente fala, Deus não gosta de mim porque Ele não me dá nada sobrando. Muito pelo contrário, gosta muito. Ele te dá, inclusive você dá bastante trabalho para Ele, que todos os dias Ele lembra que tem que ir na sua casa te dar o pão de cada dia, porque senão você vai ficar sem. Então às vezes a gente fica reclamando por coisas que a gente não sabe. Deus te ama e cuida de você em cada momento. Às vezes a gente fica ouvindo essas mensagens triunfalistas, você vai vencer, você vai conseguir, você vai ter um carro, você vai ter uma casa. Irmãos, pode ser que a gente não tenha uma casa, pode ser que a gente não tenha uma casa, mas a gente vai ter a esperança do Senhor sobre as nossas vidas, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter regozijo, vai ter tranquilidade, sua família vai estar bem, as bênçãos do Senhor vai ser derramadas sobre a sua vida. Essa é a prosperidade prometida pelo nosso Senhor. Então não angustie seu coração porque não conseguiu uma casa, porque não conseguiu um carro, mas glorifique a Deus porque Ele te chamou, Ele foi ao seu encontro no caminho e te salvou e restaurou a sua vida. As vestes nupciais são fornecidas pelo próprio rei, se cumprindo assim o que diz Isaías 61, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Estávamos perdidos com as vestes erradas para o casamento, mas quando nós chegamos, Ele trocou as nossas vestes, mudou as nossas vidas, Ele nos restaurou e nos colocou nesse banquete para participarmos com Ele. Oh, meus irmãos, como é bom nós sermos alcançados pelo Senhor. E nesta manhã, irmãos, eu te convido, seja esse servo que vai nos caminhos e valados avisando, olha, há uma festa, tem um banquete te esperando, vai do jeito que está, porque o Senhor vai te transformar, o Senhor vai mudar você. Segundo Spurgeon, uma frase dele, vocês podem e devem vir, tal como neste momento ao banquete do Evangelho, e o único traje que o convidado nupcial necessário, e o único traje de convidado nupcial necessário, neste caso é, gentilmente e gratuitamente, providenciado pelo rei para vocês. Não tínhamos condições alguma de aqui estar, mas o Senhor foi ao nosso encontro. Ele nos buscou lá no caminho, nos trouxe aqui, mudou as nossas vestes e nos colocou de pé e firmou os nossos passos. Oh, meus irmãos, como é bom ter sido alcançado pelo Senhor. E Deus quer te usar para, através da sua vida, outras pessoas serem alcançadas também. Essa mensagem que você vai ganhar as coisas, irmão, esquece ela. A mensagem é, Jesus Cristo, Ele muda vidas. Jesus Cristo, Ele traz esperança. Jesus Cristo salva o que está perdido. Jesus Cristo cura o enfermo. Jesus Cristo transforma vidas. É isso que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. É isso que o Senhor nos prometeu. E Ele tem realizado a cada dia. Às vezes, irmãos, a gente fica angustiado porque as coisas não aconteceram. Mas olha o que aconteceu. Olha onde você estava, como você estava e como você está hoje. Olha no dia que você foi alcançado pelo Senhor, como é que era a sua vida, como é que você estava e como você está hoje. Olhe aquilo que Deus já fez sobre você, irmãos. Como é bom nós enxergarmos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero encerrar agora essa mensagem para os nossos irmãos, dizendo que Deus nos convidou para essa festa. Nos convidou para esse banquete que nós estamos aqui. E mudou as nossas vidas e nos transformou. E que Ele quer fazer isso também com outras pessoas. E depende de nós. Ele nos chama e fala, filhos, vão lá chamar as pessoas. Vai lá chamar as pessoas que estão perdidas. Bons e maus. Às vezes a gente só quer chamar os bonzinhos, né, irmãos? E Ele fala, os maus também. Amém? E eu já comentei isso com os irmãos algumas vezes, que por vezes eu questionava a Deus, né? Deus, como é que o Senhor pode amar um cara tão ruim, né? Porque a gente é bom, né? Eu sou bom. Mas como é que o Senhor pode amar um cara tão ruim? Tipo, é tão facinho me amar, né? Que eu faço tudo bonitinho, tudo direitinho, sou cumpridor dos meus deveres, né? Como é que o Senhor pode amar um cara que fez tanta coisa ruim?
Como é que o Senhor pode amar uma pessoa que matou outra pessoa? Como é que o Senhor pode amar uma pessoa que estuprou outra pessoa? Como é que o Senhor pode amar uma pessoa que fez tanto mal para outra pessoa? E aí ele me trouxe uma ilustração que ficou marcada na minha vida, e aí eu não tenho como falar porque eu não sei como é que Deus é capaz de amar essas pessoas. E aí eu comecei a entender as mães que vão nos presídios, as mães dos presídios. E aí ele falou para mim assim: se você visse esse cara beber num bercinho, você seria capaz de desejar o mal para ele? Irmãos, as mães destes homens, quando olham para eles, lembram deles lá no bercinho, fazendo as suas atrapalhadas. Ela lembra daqueles momentos que passou a noite com eles doente, lembra dos momentos que passou tendo que trocar aquelas fraldas, deles fazerem algumas caquinhas, aquele sorriso gostoso que a criança dá no canto da boca, quando faz alguma graça, aquelas piadinhas, aquela corredinha, aquelas caretas quando é bebê ainda, e ela lembra disso. E aí eu pude entender por que Deus mesmo assim ainda ama essas pestes que a gente quer jogar fora. Porque Deus fala assim: eu amo ele independente do pecado. A gente olha o pecado e credencia as pessoas. Deus não nos olha com o pecado. Ele nos olha como seu filho, com um olhar de amor. Por isso que aquelas mães se submetem a tanta humilhação, irmãos, para poder entrar num presídio. Porque ela olha o seu filho e lembra dele, daquela situação dele. Puxa a vida, e ela: meu filho tem que ter esperança para ele. E ora para que Deus dê esperança para o filho, para que o filho mude, para que o filho seja transformado. Irmãos, e como é que a gente vai olhar diferente? Eu te convido nessa manhã a olhar com esse olhar também. Ô irmãos, não é para você achar que você quer ser conivente com o pecado. Não, quem pecou quem errou, está preso, tem que ficar lá, tem que cumprir sua pena, está tudo certo. Mas ele também precisa de salvação. Ele também precisa de restauração. E não sou eu e nem você que vamos julgar, falar que ele não merece a salvação. O nosso dever é falar: o rei está chamando para a sua festa, para a festa de casamento do seu filho. Se você quiser vir, você pode vir. Ah, mas minha roupa não é adequada. Pode vir que o rei, ele vai mudar a sua roupa. Ele vai te fazer digno de estar nessa festa de casamento. Existe esperança para esse mundo que está perdido, irmãos. Existe esperança. Às vezes a gente olha e fala: não tem mais jeito, mas o Senhor nessa manhã diz para a gente assim: ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ao cheiro das águas ela brotará e ela dará frutos novamente, irmãos. Ainda há esperança. Você que está desesperado, achando que não tem mais esperança para o seu parente, para o seu filho, para o seu marido, saiba de uma coisa: ainda há esperança. Fale desse Deus que transforma, fale desse Deus que muda, fala desse Deus que faz numa nova pessoa. Ele consegue restaurar e dar uma nova esperança para aquele que já não tem mais nenhuma esperança. O nosso Deus é o Deus que ressuscita, o nosso Deus é o Deus que muda, o nosso Deus é o Deus que transforma. E nesta manhã, irmãos, eu quero que você saia com essa mensagem no seu coração. Eu sou o servo do rei e estou convidando vocês para um banquete. Não se preocupe como vocês estão. Chegando lá, o rei mudará as suas vestes, dará esperança para vocês e fará vocês merecedores de estarem lá. O rei fará merecedor, não que você seja, mas ele fará você merecedor de estar lá. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. O rei nos chamou e trocou as nossas vestes. Nos colocou na festa e falou: agora participem do banquete. Vocês que já estão à mesa, participem do banquete. É isso que Deus tem nos convidado. E nesse banquete o que tem? Tem paz, tem alegria, tem gozo, tem desfrutes de bênção, irmãos. E nessa manhã eu te convido: desfrute as bênçãos do Senhor. Não se angustie por aquilo que ainda não aconteceu, mas glorifique a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, na sua família. E se você conhece alguém que está perdido, sem esperança, que não tem mais o que fazer, saiba de uma coisa: para o nosso Deus ainda tem o que fazer. Para o nosso Deus, mesmo morto, Ele vai na porta lá do sepulcro de Lázaro e diz: vem para fora, ainda há esperança.
Oh, irmãos, o nosso Deus é o Deus de esperança, é o Deus de paz, é o Deus que faz milagres acontecerem nas nossas vidas, é o Deus que faz coisas grandiosas por nós. Esse é o Deus que nós servimos. Lá no livro do profeta Naum, a Bíblia nos diz assim, que Deus tem uma porta aberta em meio à tormenta, está tudo atrapalhado, nada está dando certo, Deus tem uma porta para nós. Confie tão somente, irmãos, tire a angústia do seu coração, glorifique a Deus e exalte esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Oh, irmãos, essa pandemia que nós vivemos, estamos vivenciando, chegando no final dela e parece que voltando ela de novo, essa angústia. Nós vemos quantas pessoas que perderam entes queridos, nós vemos muitas pessoas com as doenças emocionais à flor da pele, muitas pessoas afastadas dos empregos, muitas pessoas maus, irmãos. E nós temos a palavra de salvação, a palavra de restauração, a palavra que traz vida, a palavra que traz amor, a palavra que traz união, a palavra que modifica a razão, muda as nossas vidas. E ela está aqui, irmãos, e muitas vezes nós não falamos. Muitas vezes nós não proferimos essa palavra que provoca mudança, irmãos. Ela não mudou, ela permanece a mesma. Fale dessa palavra aos corações dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Jesus, nós te louvamos, te adoramos e agradecemos, ó Deus, pelo teu amor e o teu favor para com as nossas vidas. Pai amado, pedimos a Ti nesta hora, Senhor amado, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas a Tua graça, Pai. Senhor amado, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor foi ao nosso encontro, Senhor amado, quando estávamos perdidos, sem esperança, angustiados, entristecidos por essa vida, e nos trouxe esperança, Senhor amado. Ó Deus querido, eu peço a Ti nesta hora, se adentrou alguém aqui nesta manhã, Senhor amado, angustiado, entristecido por alguma coisa na sua vida, por algum momento difícil que tem enfrentado, Senhor, eu peço a Ti nesta hora, vai ao encontro deles, Senhor, trazendo paz, trazendo alegria, Senhor amado, dando ânimo, Senhor amado, aos seus filhos. Senhor amado, eu peço a Ti nesta hora, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas as Suas ricas bênçãos, Senhor amado. Ó Pai amado, que o Senhor possa levantar neste lugar, Senhor, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra e com o Teu reino, Senhor, para anunciar, Senhor amado, as Suas grandezas, para convidar, Senhor amado, essas pessoas que estão perdidas no caminho, Senhor, para esse caminho de salvação, para esse caminho de transformação, para esse caminho de luz, para esse caminho de restauração de vidas, de casamentos, Senhor. Ó Deus amado, eu peço a Ti nesta hora, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, Senhor amado, as Suas ricas bênçãos. É no Teu nome, Jesus, que nós Te pedimos, ó Deus. Te louvamos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, o pastor Moisés ele tem uns recados para dar. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus, que as palmas louvam o nome do Senhor.